Good morning, my darlings. How are you? Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Se cuidando? Vocês observaram que eu me afastei um pouquinho nessas 2 últimas semanas porque eu tive um problema de saúde que ainda estou me restabelecendo, né, me recuperando. Não estou muito bem, mas para que vocês não fiquem prejudicados, né, eu estou fazendo a aula de vocês e junto com eles a atividade do Google Forms, né? Sempre pedindo ajuda aos outros, eles estão sempre me ajudando porque foi complicado dessa vez, mas Deus no controle e no comando, tá bom? Então hoje nós vamos ter a nossa For Class, a nossa quarta aula da Second Unit da segunda unidade, que tem como tema a continuação, né? Na última aula vocês trabalharam o Present Perfect e hoje nós vamos trabalhar o Present Perfect para fazer perguntas, tá bom? Então é Unit 5, Page 84. E nós vamos aprender a utilizar a estrutura Have You. Have you have you ever, have you been, para poder fazer perguntas, tá? E aprender também como dar respostas curtas ou longas, né, para perguntas feitas com esse present perfect. Come on? Vamos lá. Bem, só para relembrar, né, o present perfect é utilizado para indicar ações influenciadas pelo presente que foram concluídas recentemente ou que ainda estão em curso, ou seja, ela começou no passado, mas tem consequências ou ainda ocorre no presente, tá? Esse tempo verbal é formado pelo verbo auxiliar have, que é has ou have, mais o particípio passado do verbo principal. Então, naquela tabela que eu mandei para vocês, vocês vão se focar no particípio passado. I have read this book for 2 hours. Eu li esse livro por 2 horas, ou seja, foi uma ação que começou, mas que ainda, né, que teve um curso, né, que acabou recentemente, foi concluído há pouco tempo. I é sujeito, né? Have é verbo auxiliar. Have ou has é para a terceira pessoa, he, it. E o verbo principal, read, no particípio passado. Lembrando que read é um daqueles verbos que não mudam de forma, nem no infinitivo, nem no passado simples, nem no particípio passado, tá bom? Quando expresso em sua forma interrogativa, o verbo é usado para fazer perguntas. Para fazer perguntas, é necessário inverter a ordem do verbo auxiliar na frase, ou seja, ele é posicionado antes do sujeito, ou seja, ele começa a frase, ele abre a frase. A forma interrogativa do present perfect segue a seguinte estrutura: verbo auxiliar have, que é have ou has, o sujeito I, you, he, she, it, we, you, they, e o verbo principal no particípio passado, que é qualquer um daqueles que vocês estudaram. Se fossem regulares, lembram que a gente trabalhou regular, ele segue as regras do passado simples, e os irregulares vocês vão para a tabela, tá bom? E o complemento da frase, observe o exemplo. Have, verbo auxiliar, my parent, sujeito, visited, ó, verbo no particípio passado, regular, Portugal 3 times, meus pais visitaram Portugal 3 vezes. É uma pergunta. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes? É uma pergunta, ok? Como é que fica essa forma interrogativa? Ó, have I visited? Have you visited? Has he? Ó, has she? Has it? Have you? Aqui eu não mudo. Ah, tá bom, eu vou mudar, eu vou tirar, voltar para o finitivo. Não. O verbo permanece da mesma forma no particípio passado, ok? E o que significa esse have you ever? Bem, essa expressão é usada sempre que você quiser perguntar se a pessoa fez na vida dela uma determinada coisa. Por exemplo, você quer perguntar a uma amiga se ela alguma vez na vida já dirigiu uma Ferrari. Para perguntar em inglês, você vai sempre precisar deste tempo verbal, do present perfect. Geralmente nós utilizamos have you ever, tá? Observe a frase. Have you ever driven a Ferrari? Ó, have, sujeito, é auxiliar, e o sujeito, ever, é adjetivo de pergunta, advérbio de pergunta que vocês vão estudar na próxima semana. Drive a Ferrari? Você alguma vez na vida dirigiu uma Ferrari? Have you ever driven a Ferrari? Digamos agora que a ideia é perguntar se a pessoa alguma vez na vida comeu vatapá. Então, como é que vai ser essa pergunta? Auxiliar o quê? Have, sujeito you, ever, sempre advérbio de pergunta, como é verbo comer no passivo passado, item. Vatapá? Nada difícil, né?
Como vocês podem ver, não é segredo em usar essa expressão. Tudo é uma questão de praticar e se acostumar. Lembre-se que é uma pergunta que demonstra surpresa, porque você quer saber se em algum momento da vida a pessoa fez aquilo ou não. Para facilitar o aprendizado, vamos ver outros exemplos. Ó, have you ever been abroad? Você já esteve no exterior? Have you ever been to Macapá? Você já foi a Macapá? Have you ever talked to her? Você alguma vez na vida conversou com ela? Have you ever thought this would happen? Você alguma vez na vida imaginou que isso aconteceria? Have you ever been arrested? Você já foi preso alguma vez? Have you ever broken a leg? Você já quebrou a perna alguma vez? E é sempre vocês utilizando essas formas aí. E para isso tem o short answer. Quando eu faço uma pergunta, eu dou as minhas respostas curtas. Se eu pergunto, ó, ele vem aqui com todos os sujeitos individuais. Ó. Have I always been a good student? Se eu pergunto com I, eu respondo com you. Ó. You have, you haven't. Sempre lembrando que a resposta curta tem que ser dada com a forma contraída, tá? Se eu pergunto com you, eu respondo com I. Se eu pergunto com o nome, Pedro, eu respondo com subject, que é he. Se eu pergunto com Maria, eu respondo com she. Se eu pergunto com the cat, que é um animal, eu respondo com it. Pedro, Maria e I são 3 pessoas. Pedro, Maria e eu, se eu estou inserida, é nós. Eu respondo com you ou we. Have you all studied? Vocês, é inserido nós. Pedro e Maria, 2 sujeitos. Yes, they have, no, they haven't, ok? Vamos praticar? É hora de exercitar. Bem, o livro de vocês tem um CD de áudio, então vocês irão colocar no rádio, no computador, onde vocês possam escutar. E vão fazer os exercícios orais, os listens, tá bom? Então, vocês vão usar as pages 84 e 85, normais, 86 e 87, necessita do uso do CD de áudio para que vocês respondam as questões, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar que eu estou à disposição. See you next class. Kisses. Bye, bye.